E como eu disse aqui, já estamos de volta, meus amigos. Olha só. Bem, então, nossa lei, então, como eu dizia aqui, volte comigo aqui para a tela, é uma lei da terceira geração. Qualquer infração penal pode ser antecedente ao crime de lavagem. E aí eu quero fazer algumas observações importantes aqui com vocês. Primeiro, eu quero que você realmente tome cuidado para perceber, meus amigos, que vejam que eu estou batendo na tecla no sentido de que qualquer infração penal antecedente. Veja que eu não estou dizendo qualquer crime antecedente. Meus amigos, vejam que na época em que a gente tinha uma lei de segunda geração, aí realmente nós tínhamos um rol taxativo de crimes. Só poderíamos ter crimes como antecedente da lavagem de dinheiro. Com a reforma de 2012, veja que a gente, além de já não ter o rol taxativo, veja que a gente ainda tem a expressão infração penal. E lembre que infração penal é gênero que abrange o crime e a contravenção penal. Tanto o crime quanto a contravenção penal, tá bom? Então, por que isso é extremamente importante, meus amigos? Vejam só e acompanhem comigo. É extremamente importante porque, por exemplo, desde 2012, a gente pode ter como infração anterior ao crime de lavagem, por exemplo, jogo do bicho ou exploração de jogos de azar, porque na lei de contravenções são duas contravenções diferentes. A gente tem uma contravenção de exploração de jogos de azar e temos uma outra contravenção que é específica para o jogo do bicho. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: essas contravenções, obviamente, são muito mais brandas do que a própria lavagem. Primeiro, porque a contravenção não é crime. Segundo lugar, em consequência, justamente por ser contravenção, a pena é pena de prisão simples. Aqui na lavagem, a pena é de reclusão, que é muito mais gravosa. A pena da lavagem é muito maior, chega a 10 anos. Volte comigo aqui para a tela, tá aí na tela, na parte inferior aí do seu vídeo, reclusão de 3 a 10 anos, além da multa. Então, veja que pode acontecer de a infração penal antecedente ser muito mais branda, ser muito mais leve do que o próprio crime de lavagem. Isso não é raro de acontecer, isso acontece com uma certa frequência, inclusive, tá? Então é importante, meus amigos, chamarmos a atenção para isso. Mas eu prossigo ainda aqui com vocês para chamar a atenção para o seguinte. Então veja que a gente pode ter infração penal, né, ou crime ou contravenção. Agora, por exemplo, eu não posso ter como infração anterior à lavagem a improbidade administrativa. Porque improbidade administrativa não é infração penal. A gente sabe, para a maioria da doutrina é infração administrativa e para uma parcela minoritária diz que é infração político-administrativa, mas não é infração penal. O que pode acontecer, todavia, é que um ato de improbidade administrativa também constitua crime. E não é bis in idem, lembre, porque são duas esferas diferentes. Uma é a esfera penal, outra é a esfera administrativa. Então pode acontecer de a gente ter um ato de improbidade que também constitua crime, e aí, no que tange a consideração como crime, a gente vai considerar como antecedente à lavagem. Isso é plenamente possível, tá? Aí realmente é plenamente possível, como eu dizia. Bom, agora a improbidade em si não pode ser anterior da lavagem, né? Não pode ser antecedente da lavagem. Antecedente da lavagem tem que ser infração penal, ou crime ou contravenção. Outro ponto importante é lembrarmos o seguinte. Claro que a gente diz assim, qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem. Por que a gente diz isso? Porque antigamente, antes da reforma de 2012, a gente tinha um rol taxativo. Agora, volte comigo aqui para a tela, a gente não tem mais rol taxativo, então, em tese, qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem, sem problema em relação a isso aqui. A grande questão, meus amigos, é que, obviamente, isso a gente vai falar em tese. Porque, na prática, por óbvio, existem infrações penais que não serão antecedentes da lavagem. Porque, obviamente, só pode ser antecedente da lavagem o crime que tem algum tipo de repercussão patrimonial. A gente não pode ter lavagem de dinheiro, né, como crime antecedente o estupro. Não existe isso. Estupro não tem repercussão patrimonial. Então eu não posso ter lavagem de dinheiro. O que pode acontecer é que, além do estupro, o criminoso praticou alguma outra coisa.
Então estuprou a vítima e ainda levou os pertences da vítima. Tudo bem, então em relação ao roubo que ele praticou, aí eu posso ter como infração antecedente da lavagem. Mas o estupro em si, ele não tem repercussão patrimonial. Para que o crime seja antecedente da lavagem, ele precisa ter repercussão patrimonial. Ainda que essa repercussão patrimonial não seja um elementar do crime. Por exemplo, lucro não é um elementar do tráfico. Existe tráfico ainda que o sujeito forneça a droga gratuitamente. Tem aquela hipótese, inclusive, da lei de drogas, do artigo 33, parágrafo 3º, que é um tráfico com a pena bem menor, pena máxima de 1 ano apenas, que é o sujeito que leva a droga para consumir em conjunto com pessoas do seu relacionamento e sem finalidade lucrativa. Aí é o 33, parágrafo 3º, pena máxima de 1 ano. Mas o sujeito que fornece a droga gratuitamente e não é nessa condição de levar para consumir em conjunto, ele simplesmente dá a droga para alguém, é o tráfico do caput do 33. É pena de reclusão de 5 a 15 anos. Então veja que a finalidade lucrativa não é um elementar do tráfico. Eu posso ter tráfico sem repercussão patrimonial. Não é um elementar. Mas se o tráfico tiver repercussão patrimonial, nada impede que a gente tenha, meus amigos, o tráfico, obviamente, como antecedente da lavagem. Até porque, né, desde a primeira geração, a lei de lavagem, as leis de lavagem mundialmente falando, surgem justamente por conta do combate ao tráfico, né? Bom, vamos lá. O que é que acontece, meus amigos? Então, eu reitero que qualquer infração penal, em tese, pode ser antecedente da lavagem, mas é sempre bom fazer a ressalva dessa expressão em tese, porque, afinal de contas, para que seja antecedente da lavagem, precisa ter repercussão patrimonial. E aí, lembre comigo, eu já coloquei aí na tela, nós começamos Lei 9.613 na segunda fase da lei da geração, né, na segunda geração de leis de lavagem, e atualmente nós estamos na terceira geração. É a mesma lei, 9.613, mas ela foi reformada em 2012 e chegamos então na terceira geração, em que qualquer infração penal, em tese, pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. Tá, outro ponto importante para nós aqui. Outro ponto importante aqui para nós, meus amigos, é que a nossa lei de lavagem ela tem uma grande particularidade. Diferentemente do que acontece com a maior parte das leis de lavagem na Europa, aqui no Brasil, meus amigos, nós criminalizamos a autolavagem. Boa parte das legislações europeias não criminaliza a autolavagem. No Brasil, nós criminalizamos sim a autolavagem. Como assim? O que é isso? Vejam só. É o seguinte, meus amigos. Autolavagem é você punir pela lavagem aquele que praticou a infração antecedente. Isso no Brasil acontece. Em muitos países, não. Em muitos países, como o objetivo da lavagem é justamente você evitar essa circulação patrimonial, circulação financeira, ou utilizar essa circulação financeira para identificar os crimes antecedentes, né, seguindo o dinheiro, né, follow the money, né, então é justamente por isso que o objetivo ali é você criminalizar aqueles que praticam a lavagem. E aqueles que praticarem infração antecedente responderão pela infração antecedente. Por exemplo, imagina que eu pratico o tráfico de drogas, aí pego o dinheiro do tráfico e eu vou procurar um doleiro. Aliás, é curioso como a expressão doleiro acabou ganhando uma conotação pejorativa, quando na verdade doleiro nada mais é do que alguém que trabalha com câmbio, né, que era popularmente chamado de doleiro. Ou seja, uma atividade ilícita, desde que observe, obviamente, todo o regramento do Banco Central. Então, a rigor, aquilo que a gente chamava popularmente de doleiro, que era aqueles que trabalhavam com câmbio, na verdade não há nenhuma ilegalidade nessa atividade. Mas com o tempo chegou a ganhar uma conotação pejorativa. Tal era a quantidade de pessoas que operavam câmbio e que acabavam se envolvendo em crimes, particularmente aqui os crimes de ou evasão de divisas, lá da lei de crime com sistema financeiro, ou aqui na lavagem de dinheiro. Então vamos imaginar. Eu pratico tráfico de drogas, pego o dinheiro do tráfico, procuro um doleiro, alguém que opera com câmbio e remessa de dinheiro para o exterior. E aí eu digo pro cara, olha, eu tô com esse dinheiro aqui, né? Sou traficante, eu pratico tráfico, vou jogar limpo aqui com você, para você saber exatamente onde está pisando. Então meu dinheiro vem do tráfico e eu quero pegar esse dinheiro e quero aí dar uma roupagem lícita. Aí o doleiro chega e vem, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir umas offshores no exterior, lá nas Ilhas Caimã.
E aí com essa offshore vai estar no nome de um laranja. Esse laranja vai ser alguém que você vai indicar e que vai lhe dar uma procuração para você operar. Muitas vezes a procuração nem é para o próprio traficante, é para um outro laranja, né? É outra pessoa a mando do traficante. E aí abre a offshore lá, e a offshore é uma empresa de fachada que... Offshore não necessariamente é empresa de fachada. No meu exemplo é empresa de fachada, tá? As offshore são empresas que são abertas muitas vezes em paraísos fiscais para questões de elisão fiscal, mas também de evasão de divisas. Elisão não é crime, tá? Mas sonegação é crime, a evasão de divisas é crime. Então o cara abre um offshore e aí a offshore vai prestar serviço de consultoria. Presta porcaria nenhuma, é tudo fachada. Mas nessa serviço de consultoria, aí o doleiro então manda dinheiro para lá, porque para todos os efeitos tem um fulaninho que é um laranja, que é semi-analfabeto, não sabe consultar coisa nenhuma, mas para todos os efeitos é o cara que prestou consultoria e recebeu X daquela empresa offshore. E a empresa offshore que recebeu dinheiro por evasão de divisas, ou seja, um dinheiro encaminhado para o exterior de forma ilícita, aí paga supostamente esse consultor, que é a forma de lavar o dinheiro para o dinheiro voltar para o Brasil, entre aspas, licitamente. Tá? Ou seja, o que é que nós temos aí? Eu tenho um cara que é traficante, e que entrega o dinheiro na mão do outro cara, o doleiro, e o doleiro faz toda a lavagem. No Brasil, a gente vai punir pela lavagem o doleiro e o traficante. Punir o traficante, que é o cara que praticou a infração anterior, é o que a gente chama de autolavagem. Veja, como eu disse, em muitos países, a autolavagem é mero exaurimento da infração antecedente. Na maior parte dos países europeus, a legislação sobre lei de lavagem, o cara que praticou o tráfico entrega o dinheiro para o doleiro faz isso, na maioria dos países o doleiro responderia pela lavagem e o traficante responderia pelo seu tráfico. E para o traficante, essa lavagem seria mero exaurimento, ou seja, um pós-fato impunível. No Brasil, relembre, não é assim. No Brasil, a gente vai punir pela lavagem tanto aquele que só fez a lavagem, quanto aquele que praticou a infração antecedente. Quem praticou a infração antecedente também responde pela lavagem, é o que a gente chama de autolavagem. Tá? Obviamente, o sujeito que só praticou a lavagem, o doleiro do meu exemplo, ele não responderá pelo tráfico. Ele só responderá pela lavagem. Mas o traficante responderá pelo tráfico e pela lavagem. Tá? Então, punir pela lavagem aquele que praticou a infração antecedente é o que a gente chama de autolavagem, tá? Bom, outro ponto importante que eu quero que você lembre aqui sobre lavagem de dinheiro, meus amigos. O outro ponto importante que eu quero que você lembre é o seguinte: de vez em quando, eu já vi isso ser cobrado em prova de concurso, vão lhe perguntar lá sobre a teoria da cegueira deliberada. Cegueira deliberada, eu quero que você lembre que ela também é chamada de teoria do avestruz ou de teoria das instruções do avestruz. O que é isso, meus amigos? Vejam bem. Cegueira deliberada ou instruções do avestruz ou simplesmente teoria do avestruz. Né? O que é isso? Bom, teoria da cegueira deliberada, meus amigos, é aquele sujeito que não enxerga porque ele não quer enxergar. É aquele sujeito que não quer ver. Ele precisa ficar sem enxergar. Então, sabe o que é cegueira deliberada? É, por exemplo, aquele caso que eu trouxe, né? Então, imagina, eu sou um traficante, eu chego para um doleiro e digo, olha, eu pratico... E aí eu vou dizer, eu pratico tráfico e eu quero... Aí eu digo, olha, eu quero mandar o dinheiro para o exterior, eu preciso de um jeito de justificar minha renda, porque o meu dinheiro vem do... Aí ele me interrompe e diz, não me diga! Eu não quero saber. Não me interessa o que é que você faz, eu não estou nem aí, não me diga. Quanto menos eu souber, melhor. Pronto. Isso é teoria da cegueira deliberada. É aquele sujeito que não quer ver. Ele faz questão de não saber, porque para ele, na visão dele, quanto menos ele souber, melhor. Essa é a ideia de cegueira deliberada. Não sei, não quero saber. Tá?
Por que é chamada de teoria do avestruz ou teoria da instrução do avestruz? O avestruz é aquela ave que, de acordo com o imaginário coletivo, coloca a cabeça embaixo da terra para pegar comida. Né? Já vi, pesquisando sobre teoria da cegueira deliberada para escrever o nosso livro, Legislação Criminal para Concursos, eu descobri que, na verdade, o avestruz não coloca a cabeça embaixo da terra. Isso, na verdade, é uma criação do imaginário popular. O avestruz, ele abaixa totalmente a cabeça para pegar comida na terra, e como ele abaixa tanto e não, de longe você não consegue ver, a gente imagina que ele enfiou a cabeça embaixo da terra. Mas, enfim, no imaginário coletivo, o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra. Então, o que é cegueira deliberada? É agir como um avestruz. Eu enfio a cabeça debaixo da terra para não enxergar o que está acontecendo. Isso é teoria da cegueira deliberada. Bom, a nossa lei, de acordo com a nossa lei, nós temos uma compatibilidade com a teoria da cegueira deliberada. Significando dizer que aquele que age de forma deliberadamente cega responde pela lavagem de dinheiro. E aí, meus amigos, existe um acendrado discurso em torno de uma discussão para sabermos qual é a natureza jurídica da teoria da cegueira deliberada. Para a maioria, que é o que me parece relevante para o concurso público, para a maioria, na cegueira deliberada nós temos uma manifestação de dolo eventual. Porque há autores críticos da teoria da cegueira deliberada que vão dizer que a cegueira deliberada ela seria inconstitucional por consagrar uma hipótese de responsabilidade penal objetiva. Como nós sabemos, a responsabilidade penal objetiva é incompatível com a nossa Constituição, porque, afinal de contas, pela nossa Constituição, nós temos a responsabilidade penal pessoal. Tá? Então, a responsabilidade penal objetiva, ela é incompatível com a Constituição. Há autores que defendem a ideia de que a cegueira deliberada ela seria inconstitucional por consagrar uma responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade sem dolo e sem culpa. Ou seja, se o cara diz eu não quero saber, se ele não tem consciência, ele não deveria responder. Não é isso que vale para o concurso. Para o concurso, o que vale é que quando o sujeito diz não sei, não quero saber, isso é uma manifestação de dolo eventual. Por que é dolo eventual? Seguramente você vai lembrar comigo lá do artigo 18 do Código Penal, que ao tratar de dolo, e aí particularmente do dolo eventual, diz que o agente assume o risco de produzir o resultado. E a doutrina vai nos explicar de uma forma mais detalhada que quando se diz assumir o risco, leia-se ser indiferente para com o resultado. Inclusive tem uma expressão doutrinária bastante interessante, né? A doutrina nos diz que quando a gente fala desse tema, né, quando a gente trata dessa temática, quando a gente traz uma situação em que a gente realmente tem a indiferença para com o resultado, que é o dolo eventual, é como se o agente estivesse dizendo: der no que der, não deixo de agir. Der no que der, não deixo de agir, né? Der no que der, não deixo de agir. Ou seja, eu sei que o resultado pode acontecer e eu me coloco em uma postura de indiferença em relação a isso. Eu sei que o resultado pode acontecer e eu não estou nem aí. Der no que der, não deixo de agir. E veja que realmente na teoria da cegueira deliberada a gente tem muito disso. A partir do momento em que eu, que pratiquei o tráfico, no meu exemplo, vou dizer para o doleiro do meu exemplo, olha, e eu quero mandar o dinheiro porque eu quero uma forma de justificar meu patrimônio, porque meu dinheiro vem do... Aí ele me interrompe e diz, eu não quero saber. Olha, a partir do momento em que ele se nega a saber, né, não é que ele não sabe porque ele não teve acesso à informação, ele se negou a ter acesso à informação. A partir do momento em que ele faz isso, meus amigos, né, vejam que com isto, nós estamos diante de uma situação na qual, eu repito, de uma situação na qual, veja só, ele age com indiferença para com o resultado. Der no que der, eu não deixo de agir. Não me interessa se seu dinheiro vem do tráfico, se vem da corrupção, ou se vem do trabalho honesto, não me interessa. Der no que der, não deixo de agir. Por isso que o que vale majoritariamente é o argumento de que a teoria da cegueira deliberada seria constitucional, seria compatível com a nossa Constituição, por caracterizar uma manifestação de dolo eventual. Por caracterizar, eu repito, uma manifestação de dolo eventual, tá bom? Então,
Eu repito aqui, meus amigos, para vocês que efetivamente estamos diante de uma possibilidade de falarmos sim na punição do agente por conta da teoria da cegueira deliberada, conhecida, como nós dissemos aqui, como teoria do avestruz ou da instrução do avestruz, né? Ou das instruções do avestruz, tá bom? E justamente por isso, a lei nos traz alguns profissionais que têm a obrigação de relatar, meus amigos, atividades suspeitas. Nós temos alguns profissionais, eu repito, que têm a obrigação de relatar algumas atividades suspeitas. Então, os chamados gatekeepers, né? Os gatekeepers que têm aqui a obrigação de relatar, como eu dizia, algumas atividades suspeitas. Então, por exemplo, um gerente de banco, um corretor de imóveis. Meus amigos, existe uma obrigação legal aqui. Vejam que nós estamos dizendo que quando a gente fala aqui desses profissionais, eu vou escrever aqui, são os gatekeepers, tá? Assim, gate de portão mesmo, né, de entrada, de porta de acesso, né, então gate literalmente portão, e os keepers, né, assim, keeper do verbo to keep, né, de manter, de segurar, de sustentar, né, então os gatekeepers são alguns profissionais que têm ali algumas obrigações de relatar, e aí entrariam corretores de imóveis, entrariam aí gerentes de banco, responsáveis por instituições financeiras, e por aí afora. Então, por exemplo, o gerente de banco ele tem a obrigação de apontar, né, para o... Antigamente era o COAF, né? Agora é o IFE, né? Que é a unidade de inteligência financeira lá do governo federal, né? Então, há uma obrigação de relatar uma movimentação financeira suspeita. E aí, de vez em quando a gente vê aí na imprensa, né, que o COAF, hoje é o IFE, né? Mas o COAF emitiu relatórios que apontam movimentações financeiras suspeitas. Meus amigos, vejam, uma movimentação financeira suspeita não significa dizer que haja uma movimentação criminosa, mas há uma movimentação financeira atípica. Então pode acontecer. Imagina, por exemplo, a pessoa foi lá, passou no concurso delegado federal. Então, funcionário público, né? Dentro dos limites estabelecidos na lei, pode ter alguma outra atividade. A gente sabe que para servidor público algumas atividades são vedadas, e, por exemplo, na magistratura, no MP, é uma vedação ainda maior, né? Por exemplo, mas assim, a gente sabe que algumas atividades são permitidas. Então, claro que a pessoa pode ser delegado federal e ter outra fonte de renda, pode ser professor, pode, né, atuar até como no ramo empresarial em algumas atividades, não em todas, mas desde que não seja o gestor, né, o sócio administrador, desde que seja um sócio cotista. Pode ser investidor também, pegar o dinheiro, investir, ter aplicações, enfim, ter outras fontes de renda. Mas assim, vamos imaginar que é um servidor público, você tem o exemplo do delegado federal, poderia ser qualquer outro servidor público, mas é um sujeito que tem ali uma renda mais ou menos igual todos os meses, né? Uns meses ganha mais, porque tem alguma renda extra, uns meses ganhou o dinheiro das férias, outro mês ganhou ali o dinheiro, sei lá, do 13º, mas uma renda mais ou menos, né, parecida ali com o salário ali do serviço público, do cargo que ele ocupa. Só que aí vamos imaginar que acontece uma tragédia e os pais do cara morreram. E os pais do cara deixaram para ele, que era filho único, uma herança de 5 milhões de reais. E aí, da noite pro dia, cai na conta do cara 5 milhões de reais. O cara que era servidor, que é servidor público, ganha o seu salário, etc e tal. E da noite pro dia ganhou 5 milhões. Essa movimentação financeira precisa ser informada. E é uma movimentação financeira atípica. Criminosa? Não, mas atípica. E aí gera um relatório, e esse relatório vai partir para uma investigação, e quando esse sujeito, quando forem investigar e perceberem que ele pagou os tributos relacionados lá ao imposto de transmissão pela morte, né, o ITCMD, né, imposto de transmissão de causa-mortes e de doação, né, no caso Então que ele pagou o tributo estadual, o ITCMD, que no ano seguinte ele declarou tudo para a Receita Federal, então vão perceber que ele tem como justificar a renda dele, que a origem é lícita. Então, assim, houve a geração de um relatório de movimentação atípica, de movimentação suspeita, e que vai poder dar ensejo ou não a uma investigação, e essa investigação pode descobrir ou não uma prática criminosa.
Assim, eu atuo em uma vara federal na área criminal já há muitos anos e assim, já julguei uma série de casos envolvendo lavagem de dinheiro e a larga maioria dos processos envolvendo lavagem de dinheiro se iniciaram a partir de relatórios, à época ainda do COAF. Né? Hoje o IFE, mas a maioria gerou a partir daí. Bom, uma grande discussão era saber se ingressariam aqui como gatekeeper também os advogados. Os advogados ingressariam aqui, meus amigos, também com essa obrigação de algum modo aqui, nós termos, meus amigos, essa obrigação de informar. Efetivamente, nós poderíamos ter isso aqui. O advogado, ele tem obrigação de informar também o que acontece. E aí é extremamente importante nós salientarmos isso, porque, assim, o sujeito tem um direito de defesa. Então, há quem defenda aqui, meus amigos, uma distinção, há quem defenda em doutrina uma distinção no que se refere aqui ao trabalho do advogado, quando a gente fala no advogado de consultoria e advogado de contencioso. E aí há quem defenda em doutrina que o advogado do contencioso, realmente, ele não tem como informar alguma atividade atípica ou ilícita do seu cliente. Porque, primeiro, que viola a prerrogativa profissional do advogado, segundo, que você quebra totalmente o direito de defesa do réu, porque imagina, se o cara que vai defendê-lo é o cara que tem obrigação de relatar que ele cometeu ilícito, então ele não tem direito de defesa nenhum, seria melhor ficar sem advogado. Então, claro que esse advogado do contencioso, ele não teria obrigação de informar. Mas há quem defenda que o advogado do consultivo tem. Que o advogado do consultivo, ele tem a obrigação de informar essas movimentações que ele considera atípicas, que ele considera ilícitas. Por enquanto, não é isso que tem prevalecido. Até porque, na época, a OAB atuou também, defendendo ali as prerrogativas da atuação do advogado. O que tem prevalecido é que o advogado não funciona aqui como um gatekeeper. O advogado, ele não tem obrigação aqui de informar essas atividades, porque isso violaria a prerrogativa profissional do advogado e também violaria ali o direito de defesa do seu cliente. Evidentemente, o advogado não tem obrigação de informar aquilo que ele está percebendo, mas ele tem obrigação de orientar para que não se faça. É necessário ter cuidado, porque o advogado, quando atua exclusivamente como advogado, evidentemente ele não está praticando crime. Mas se ele é uma pessoa que orienta a prática do ilícito, ele entra como criminoso, sim, indubitavelmente, tá? Então, esse é um ponto mais importante aqui para nós. E aqui eu já estou percebendo que nós estamos caminhando aqui para encerrarmos mais um bloco, mas eu já quero trazer aqui, meus amigos, o seguinte. Veja quantos tópicos relevantes nós falamos aí. Eu já quero voltar no nosso próximo bloco, eu vou caminhar para fechar esse bloco agora. Eu já quero voltar falando da questão das fases da lavagem de dinheiro. Já vamos falar das fases da lavagem de dinheiro. Então, feitas essas considerações, eu fecho esse bloco, a gente volta daqui a pouco falando das fases da lavagem. Vamos lá.